O confinamento no Brasil está crescendo? Quantas cabeças de gado foram confinadas durante o ano de 2024? E qual é o estado que mais confina? O censo de confinamento da DSM Firmenich tem todas as respostas para essas perguntas e a gente traz tudo isso agora no Noticiário Tortuga. O Noticiário Tortuga está participando hoje aqui da coletiva de imprensa da DSM Firmenich, onde ela apresentou os números aí de 2024 e algumas expectativas para 2025, os desafios aí do agro. E agora nós vamos conversar aqui com o Walter Patrizzi, que é gerente de confinamento da América Latina da DSM Firmenich. Walter, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, por abrir aqui esses números aí, principalmente do censo de confinamento que a gente quer trazer aqui na nossa conversa. Eu que agradeço, Caio, pelo convite. Vamos começar então falando já do censo de confinamento. Vocês mostraram que os números atualizados aí da edição 2024, vocês rodaram o Brasil com vários eventos regionais e agora trazendo aqui os dados nacionais. Conta pra gente um pouco do que você apresentou aqui para quem está nos assistindo também acompanhar esses números. Perfeito, o que a gente descobriu aí nesse levantamento, né, que são mais de 800 colaboradores e parceiros que fazem esse levantamento no Brasil e conhecem com profundidade cada um dos municípios brasileiros, né? São 5.570, cara, municípios que a gente tem. E a turma é muito espalhada por todos esses municípios, a nossa equipe de campo, e consegue levantar esses dados com bastante confiança. Enfim, o que a gente descobriu foi um aumento expressivo do número de confinamento. A gente aumentou em 11% o número de animais confinados em relação a 2023. E o interessante é que no levantamento que realizamos em junho, esse número era um pouco menor, ele era em torno de 3% de crescimento, muito mais modesto, né? Chegando a 7.400.000 cabeças. E ao final, a gente chegou a 7.960.000 cabeças confinadas. E isso reflete muito o que aconteceu no mercado, porque nesse terço final do ano, a gente teve um aumento da previsibilidade de lucratividade do confinamento. O confinamento se tornou rapidamente, nessa guinada de preço da arroba que existiu, uma atividade muito rentável, muito promissora, e o pessoal colocou muitos animais que provavelmente não estavam previstos ali inicialmente. E aí a gente fechou então com esse crescimento de 11% no ano de 2024. O produtor que não estava preparado aí para esse aumento da arroba e quis aproveitar o aquecimento do mercado, ele conseguiu acompanhar e conseguiu ter essa margem de lucro que um produtor que já estava preparado para isso? A margem vinha muito difícil, cara. Assim, quem entrou antes, né, conseguiu ali fechar o animal em torno de agosto, que foi um volume interessante, agosto, setembro, conseguiu aproveitar, nadou uma onda perfeita, sabe? Margens de lucro realmente muito boas, porque ele comprou um animal magro com preço muito interessante, preço da alimentação muito interessante também, e explorou a melhor fase de preço da arroba desse ano de 2024. Agora, quando a gente olha a previsibilidade já para quem viu o que aconteceu e entrou, já não é um momento tão fantástico do que aconteceu nos últimos meses, mas ainda assim há uma perspectiva bastante positiva para o confinamento como negócio, né, como rentabilidade. E vocês mostraram também que, principalmente, além desse aumento aí, né, de 11% no confinamento, que foram 757.000 cabeças aí a mais que no último ano, os pequenos produtores eles estão saindo do mercado. O que ocasiona esse movimento? Então, esse que é o interessante, Caro, porque quando a gente vê, na verdade, não foram grandes confinamentos, aumentaram o número de cabeças, mas não cresceram o número de produtores. Os pequenos confinamentos, a gente viu muita gente sair, né? Muitos pequenos confinadores realmente deixaram de confinar. O que eu vejo como principal causa disso foi o fato da gente passar 30 meses aí com margens muito ruins, muito baixas, na verdade a maioria das vezes negativa. Então isso para um pequeno produtor que confina ali suas 100, 200, 500 cabeças, é muito difícil suportar isso, né? Um período recorrente de margens muito ruins
e ele provavelmente se retirou da atividade, encontrou uma nova forma de ou engordar esses animais a pasto, né, ou então de vender esses animais para terceiros. E você mostrou também que, nesses momentos de crise, aqueles que usam tecnologia se saíram melhor. Como que funcionou isso? Isso foi, assim, é incrível, né, porque nesses momentos de crise, realmente é onde a gente consegue identificar que quem tem realmente o melhor uso da tecnologia, mais bem equilibrado realmente, é quem consegue ter o melhor resultado possível naquela conjuntura de mercado, né? Então o vento é contra, né? O resultado é negativo para quem produz mal, mas para quem produz bem e tem uma produtividade mais eficiente, ele consegue ter lucros 2 a 3 vezes maior do que os seus companheiros, outros produtores. Num ambiente de margem muito positiva, ventos a favor, muitas vezes o produtor, até pelo seu próprio jeito de tocar, pelo perfil, muitas vezes pode querer desacelerar o uso de investimento porque está tudo muito fácil, né? E na verdade é um momento que ele precisa se preparar para o próximo ciclo, por isso que chama ciclo, né? Porque está sempre retornando esses momentos mais difíceis. Como que a marca Tortuga vem aí colaborando com o confinador, com aquele pecuarista que está na atividade, aquele que quer entrar na atividade, o que ela tem aí para dar esse suporte para ele no momento? Perfeito. Além das tecnologias nutricionais que a gente tem cada dia mais avançando, temos novidades assim muito importantes e muito impactantes no resultado que a gente vem ano após ano lançando. Esse ano a gente lançou uma nova linha de confinamento que traz consigo um controle de micotoxinas, que é um problema conhecido mundialmente, que a gente sabidamente se enfrenta mundialmente, mas que até o momento se achava que era um problema restrito a uma micotoxina específica chamada aflatoxina, que é mais comum em alimentos humanos. A gente viu que no caso do confinamento ela é mais amplo esse problema e exige tecnologias específicas. A gente está trabalhando já muito firme nisso, trazendo muito resultado, resolvendo esse problema. E também, não só na tecnologia nutricional, mas também com consultoria, com digital, a gente também explorando mais e dando um suporte muito mais próximo ao produtor. E a gente sabe que a marca Tortuga está aí, os técnicos da Tortuga estão espalhados por todo o Brasil e vocês mostraram ali alguns números aí que inclusive eu queria trazer aqui para a nossa conversa, o Mato Grosso liderando novamente o número de animais confinados no Brasil, mas a gente viu um crescimento muito expressivo do Pará e do Tocantins, né? Como que esse crescimento desses dois estados, eles estão acompanhando também aí a evolução da pecuária que a gente está vendo no Brasil, esse crescimento em outras regiões? Perfeito. Isso acontece porque a gente tem ali a primeira divisão do confinamento, que é os estados Centro-Oeste, São Paulo e Minas, né? Mas desses estados, Mato Grosso continua crescendo de maneira muito importante, não só esse ano, mas nos últimos anos, sempre Mato Grosso se destacando cada vez mais no crescimento. E a gente vê esses outros estados, Pará, Tocantins e outros que eu não citei, mas Piauí também tem um crescimento importante, Maranhão. Todos os estados onde a agricultura avança, ela traz consigo o confinamento. Porque você imagina, ela avança, ocupa uma área de pastagem, principalmente áreas de recria e engorda, tende a ser as mais ocupadas, e trazem consigo para a região mais infraestrutura, trazem o grão. Preços melhores. Preços melhores, e aí o confinamento começa a se desenvolver junto com a presença da agricultura. Então é por isso. E a gente vai ver isso em outros estados aí em breve. Exatamente. Todos os estados que desenvolvem agricultura, o confinamento caminha junto. O noticiário Tortuga visitou algumas fazendas, principalmente alguns confinamentos lá na região do Nordeste, ali em Fortaleza, no Ceará, e a gente tem visto isso, né? Justamente o crescimento do confinamento com o uso de alimentos que tem na própria região, uso de frutas, uso de melão, como a gente conferiu lá. O pecuarista ele tem conseguido dar o seu jeitinho ali para ter uma maior rentabilidade e confinar o gado, né? Exato, e essa é uma das grandes belezas do ruminante, né? Conseguir transformar alimentos em carne, né? E quando a gente está falando do crescimento, e aí você fala do Nordeste, muitas outras regiões com crescimento importante na engorda intensiva. Porque aí a gente não está falando especificamente do confinamento, né, com aquela estrutura típica que a gente conhece, mas de uma engorda com ração, muitas vezes a pasto, né? Mas uma engorda com ração, esse tipo de engorda vem crescendo muito e já é muito representativa também no cenário nacional. Falamos bastante aí
de 2024, de passado, vamos falar um pouquinho de futuro. Quais as expectativas para o confinamento em 2025? Começa a grande expectativa é que a gente volte a ter margens positivas de maneira consistente no confinamento. O que a gente tem hoje de ferramenta aí no mercado futuro já mostra essa tendência. E olhando num espectro mais de longo prazo, e tentando ali nos localizar onde estamos no ciclo pecuário, é realmente para se acreditar que a gente entra num ciclo em que o confinamento começa sim a dar margens positivas, como sempre deu historicamente, e passou os últimos 30 meses aí numa exceção histórica, né, de trabalhar com margens muito reduzidas ou até negativas. Então, a expectativa de rentabilidade para o confinador é muito positiva para 2025 e 2026, né, e de volume de gado talvez a gente tenha uma manutenção do volume de gado, porque a gente começa a ter uma redução também do número de fêmeas que muitas vezes já apresentam um volume expressivo de animais confinados no Brasil. Perfeito. A gente espera mostrar aí esse crescimento do confinamento aqui também no Noticiário Tortuga, visitando aí fazendas por todo o Brasil. Obrigado mais uma vez, viu, Walter, por compartilhar todos esses dados aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Um abraço. O Noticiário Tortuga de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e continue nos acompanhando de segunda a sexta-feira, aqui mesmo no YouTube, às 4 da tarde. Então inscreva-se, ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos novos episódios. Acompanhe a gente também lá nas nossas redes sociais, é @tortuga.dsmfirmenich, como está aparecendo aqui na sua tela, e também está na descrição, na legenda aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, um forte abraço.